tá negociando mais que tudo. Não. No celular não? Não, na internet. Por que embaixo não? Aí eu não vou saber te responder. Glória a Deus, louvado seja Deus. Pronto? Pronto. Graças a Deus. Olha aí, ouvinte, creio que, permitido por Deus, voltou eu a comparecer mais uma vez vou colocar aqui esse material aqui. Ok. Foi preciso ligar aqui o microfone, mas está tudo bem. Ainda vamos começar aí. Então, gente, nesta noite, mais uma vez, graças a Deus, creio eu que está sendo permitido por Deus de me encontrar aqui mais uma vez com a minha esposa e contar com a presença dos nossos amigos, nossos irmãos, ouvintes da palavra de Deus e participarmos aí do movimento, entendeu? Até que hoje eu creio que pode não demorar até 1 hora, porque nós temos aí uma palestra aí e divide muita coisa, viagem, essa coisa tudo acumulado, para a gente fazer as coisas às vezes correm de outra maneira. Mas o certo é que nós estamos aí no vídeo de hoje, mais uma vez, trazendo aí para o ouvinte aí uma palavra poderosa. Que Deus abençoe, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o lar de cada um, que Deus abençoe os seus familiares, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe a vida de vocês e que use de misericórdia para com todos nós. Eu passo aí para a irmã falar com vocês, que Deus abençoe. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos, que Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. Amém. Vou cantar aí o hino da abertura, e depois a irmã vai cantar um hino somente, eu também sou um, e trazer uma palavra aí. Ela é curtinha hoje, mas tem uma forte explicação, algo assim, com uma aplicação mais ou menos, e Deus sempre abençoando nós, que cada vez nós podemos adquirir um certo conhecimento naquilo que é preciso, a palavra de Deus. Tá aí. Sim mesmo. É verdade. Vou ajudar. E a vida, como é lindo ao vivo.
Graças a Deus. Tranquilo. A irmã está aí louvando o Senhor. Graças a Deus. Enquanto isso, eu quero também, assim, antes dela começar o louvor, eu quero, assim, aproveitar, assim, mais uma vez a oportunidade de rogar a misericórdia de Deus ao nosso favor. A favor dos ouvintes que se comparecem, né, para participar, assim, de uma palavra, de um louvor simples, enfim, participando aí desse humilde vídeo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, com o pastor Arão. Canal YouTube e TokTok. Deus abençoe, em nome do Senhor, para continuarmos com esse trabalho, indo à frente e trazendo uma certa perfeição nele depois, uma coisa assim melhor. Enfim, nós temos desejo de trazer uma montagem melhor, aparelhagem assim, com mais condições para uma coisa bem melhor. Mas Deus vai abençoando e estamos aí. Está aí, irmã, louvando o Senhor. Se a irmã achar que o tom ficou alto, eu posso mudar, pode ficar à vontade. Mas olha aí. Os dias passaram e então ali conseguiram chegar em certo lugar onde a fé iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Caminhar, e sabe Abraão
colocando a lenha em ordem pro fogo pegar. Aleluia. Pegou o menino e amarrou, pegou sobre o altar então. Estava bastante afiado a arma na mão. O velho Abraão pela fé, no plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas como ele é um anjo julgador, não faças nada ao filho seu. Portanto agora eu sei que pecadeiro. E uma vitória pra ti, Deus proverá. Aleluia. Isso. Aí chega um louvor a Deus. Ou estamos louvando a Deus, agradecendo sempre. Aleluia. Agradecendo sempre em nome do Senhor Jesus. Deus bom, Deus maravilhoso, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu estou aí também vendo, pela misericórdia de Deus, consigo fazer também um louvor. Porque às vezes a gente fala, vou fazer, não, vou se Deus quiser, vou fazer se Deus quiser. E os ouvintes se preparam um pouquinho, porque um pouco estrenaram desse hino a primeira vez aqui, e Deus abençoando, em nome do Senhor. Está aí. Vou lá ver se eu louvo o Senhor. Ele me ouve, me atende, é fiel, milagre, pra me ajudar. Companheiro, melhor amigo, meu verdadeiro, maravilhoso, maravilhoso, Jesus, não me julgar. Esse Deus é que meu Pai, vai o nome, cantando tornar, poderoso, Deus que não calma, minha vontade, alegra minha alma, encheu da glória, minha vitória, só por amar. O presente, o amor dele, ele que ouve, que atende, mudando a tua vida. Não está só,
Teu nome é Jesus, o da vida que há me cuidar. O que eu declarei, ó que Pai, é salvar o outro, até encontrar. Deus da glória, louvado seja Deus, e grande e exaltado o nome do Senhor. Na verdade, não deixamos não passar por uma falha. Mas é assim mesmo. Tudo é Deus maravilhoso. Hoje nós temos aí somente um pouco de louvor. Falamos um pouco naquilo que nos interessa muito. Quer dizer, é pouco demais para nós. Se a necessidade de aprender acerca do assunto é muito grande. Mas aos poucos, de degrau em degrau, nós chegamos no final da escada. Desde que queremos subir. Senão, não sobe. Fica imaginando, pensando, não vai dar certo, não vai mesmo. Mas se nós falar vai dar certo, vai. Olha, ouvinte, muitas das vezes esse trabalho que chegou para mim, esse trabalho, ele realmente eu reconheço que ele é bastante difícil. Porque o Senhor Jesus mesmo passou grande luta com o povo, pessoalmente com o povo, os judeus, o povo dele. Mas não creava nele de jeito nenhum, porque o ensinamento, por exemplo, de Moisés, de outros profetas e tal, eram homens carnais. Era um homem espiritual, mas tinha uma parte de carne. E às vezes falava um pouco na carne, o povo aceitava porque são carnais. Mas Jesus, as coisas não mudaram, porque o homem espiritual, completamente espiritual, só tinha aparência de que era homem carnal como eu, mas não era. Primeiro eu posso te provar que ele nunca foi igual eu, igual você, igual um ser humano qualquer, não. Nunca foi. Porque nenhum de nós não passaremos uma virgindade
de uma mulher. Não passa. Animal nenhum passa numa virgindade. Virgem é virgem. E quem deu a luz a ele era uma virgem. O que ela era, ela continuou sendo. Porque é uma coisa bem totalmente diferente. É um assunto espiritual. É uma palavra de Deus, é segundo a vontade de Deus. Ele queria fazer esse trabalho dessa forma, fez. Porque ele pode fazer. Não foi que Abraão esperou por 100 anos um filho, depois de Sara ter perdido o costume das mulheres, não tinha direito mais um filho. Foi que Deus resolveu dar e deu. Pronto. É o nosso pai Isaac. Então Deus faz aquilo que Ele quer fazer, da forma que Ele quer. Não tem de agora eu estar discutindo com alguém. Por que as outras mulheres não dão luz também assim? E tal. Não. Que foi que a palavra veio só para Sara, foi Sara. É ela. Entendeu? Então, é aquilo que Deus quer. Se Ele quis que o filho dele fosse nascido de uma mulher, Ele sabe por quê. Mas só que nós cá sabemos que Maria, quando teve Jesus, era uma virgem. Ela não conhecia homem nenhum, como ela mesmo falou, nunca conheceu ninguém. E do ventre dela saiu Jesus, não é? Quer dizer, não é uma palavra de Deus, não é uma criação de Deus, como Ele quis fazer assim, Ele fez. Não. Então, a cega de hoje, eu tenho um trabalho muito interessante, Deus toca-me no Espírito, me dá graça e, aleluia, e me ensina. Então alguém tem ele, muita gente me tem como um louco, mas não sou. Sou um servo de Deus. E se eu sou louco por Jesus. Então, porque fala, como é que ele arranja esse ensinamento? Por que isso não? Meu amigo, o que eu vou agora mesmo, que eu vou mostrar a você tudo, está bem claro nas Escrituras. Não foi eu que escrevi, nem mandei escrever. Eu encontro nas Escrituras. Se foi revelado para mim, eu aceito. Assim como foi revelado e permitido para Maria dar a luz sendo virgem. Outra mulher não foi ainda até hoje, nenhuma virgem deu luz do filho. Nunca. Só Maria. Porque Deus só mandou para ela. Então a gente tem que entender as coisas. Primeiramente, hoje nós temos aqui um trabalho assim. No livro de Romanos, do capítulo 10, e o versículo 1, versículo 1, um apóstolo, que eu vou lhe mostrar depois que é ele, falar sobre ele um pouco, nem exaltando ele não, eu vou ter que explicar quem é ele, porque eu já vi pessoas dizer, que fulano nada, não é assim, que fulano nada não é porque eu não tenho o mesmo dom, não tem condições de ser a mesma coisa que ele era, igualzinho a ele, às vezes falam dele. Deve ser por isso, de inveja. Porque você pode saber disso aqui, que até mesmo entre os carnais, no jogo de futebol, por exemplo, você vai ver que Pelé foi rei. No futebol não teve outro até hoje. Foi rei Pelé. Roberto Carlos é o rei, cantor. Não tem outro, é ele. E cada um tem seu dom para tal coisa.
e alcança certa posição e faz certas maneiras. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui, esse apóstolo que eu vou falar dele agora é o apóstolo Paulo. Ele escreveu aqui em Romanos 10, versículo 1, ele diz: nas minhas orações, nas minhas súplicas a Deus, eu rogo a favor de Israel, porque lhe dou testemunhos que eles são zelosos de Deus, porém sem querimento. O que eu encontro nesse momento, nessa história, para te explicar? Quer ver? Ele via esse povo servindo a Deus, mas ele espiritual do jeito que ele era, ele viu no povo que o povo não tinha entendimento, não sabia, estava servindo no conhecer deles, no parecer deles, mas não estava na verdade da palavra. Então por isso que o próprio Jesus, aqui em Mateus 22, versículo 29, ele diz: errai para não conhecer as Escrituras. Então, será que eu, encontrando esses versículos, não vale a pena eu me dedicar em obediência à palavra de Deus? Não devo reconhecer que estou errado? Se eu estiver fora da palavra, eu tenho que reconhecer, eu tenho que corrigir, para saber se eu estou certo ou errado. Porque errando não vale. Servir a Deus sem conhecimento também não vale. Por quê? Por isso Jesus falou lá no poço de Jacó com aquela mulher, ele disse: mulher, há de haver um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros. E são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então aqueles não servem os verdadeiros. Então por isso eu trago o ensinamento, para ver se nós tornamos também um conhecimento, para se tornar um verdadeiro. Porque se eu tivesse servindo o Senhor fora das Escrituras, não vai adiantar nada. Israel serviu o Senhor sem conhecimento, sem entendimento, não adiantava nada. Isso aí o mundo está cheio. O mundo está cheio de pessoas assim. Por exemplo, nós temos aqui em João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais que nelas, nas Escrituras todas, a vida eterna, a vida de vocês eterna, está nas Escrituras. Examina ela. Aí, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas, ó a palavra de Jesus, ó a palavra, quem falou que foi Jesus, ó como é que fala, e são as Escrituras que de mim testificam. Meu irmão, você pode não ter
pego alguma coisa aí, mas eu tenho aqui e passo para você. Quer ver? Quando ele diz de mim, ele está falando de um só, que é ele, não de nós, como se fossem três na Escritura. Então ele está falando que na Escritura não existe três, só tem ele. Aí eu vou teimar com ele, que é o dono, e vou partir buscando três. E aonde eu vou achar? Aonde que a Trindade passa aqui agora nesta palavra? De mim testifica. Como é que pode testificar de três aí, se não existe? Ele falou: a Escritura é a vida eterna suas, e de mim que ela testifica. Então tem que fazer a Escritura para você, procurando explicar acerca do Senhor Jesus. Quem é ele nisso, quem é ele naquilo, quem é ele, né? Para continuar firme, combinando com o Evangelho. O apóstolo Paulo, em Romanos 2, versículo 16, o apóstolo Paulo fala: no dia que Deus julgar o mundo por intermédio do meu evangelho, ó, o evangelho do apóstolo Paulo serve para Deus julgar o mundo. O que ele falou vale. O mundo vai ser julgado pelo evangelho do apóstolo Paulo. Aí você pergunta: e quem é o apóstolo Paulo? Não é um homem, mas um homem que imitou Deus. E quem é Deus que fala Jesus. Jesus é Deus. E ele imitou Jesus. Está escrito. A Escritura aceitou o registro que está escrito na Escritura. Seja os meus imitadores, ele fala, como eu sou de Cristo. Só ele imitou Cristo até hoje. Homem nenhum não. Só ele. Ele tem sua qualidade, tem sua diferença. Ele tem direito. O evangelho dele é puro. Porque esse João que escreveu aqui, dizendo: examinar a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. Ele está falando de Jesus. Esse João foi arrebatado, depois que ele escreveu isso aqui, ele foi tão aprovado que ele foi arrebatado no Espírito por Jesus, levado ele para a ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse, Revelação. Foi ele escrever os livretos. E no livreto ele escreve uma passagem muito interessante. No capítulo 5, versículo 20, do primeiro livrinho dele, ele coloca dizendo assim: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, isto é, estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quer dizer, agora eu vou e apareço que não sou nada, falando que João errou, que ele não é Deus não, que o Filho não é Deus não. Mas está escrito que é. Como que eu vou dizer que não é? Quer dizer, eu ensino dessa forma para você ganhar terreno, para você ganhar naquilo que você está fazendo. Você não perder o trabalho naquele dia, ouvir dele assim: apartai de mim, vós, maldito que pratica a iniquidade, que eu não vos conheço. Ó, outra vez ele diz: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Então, ele está falando que nós temos que permanecer na palavra,
do jeito que ela é. É para batizar em nome de Jesus? É, eu batizo em nome de Jesus. É tomar a ceia? É, toma a ceia. As mulheres têm que pôr o véu na igreja, que é o cabelo, não é pano. Pano não é véu. Véu é o cabelo. Pano é pano. Pano é para vestido, não é para véu. Véu é o cabelo, que Deus já mandou ela desse jeito. Entendeu? Trazendo para ela já o véu na cabeça dela para ela usar. Entendeu? Aí eu faço ensinamento todinho que não tem mentira. Está explicado. A serva vai dizer, entendeu? Vamos usar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. É a doutrina. Vou viver aquilo que fala a palavra. Então eu não tenho que anunciar para você, ensinar você acerca das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Porque fala Pai, Filho e Espírito Santo. O homem resolveu colocar isso como 3 pessoas. Pai não é uma pessoa. Filho não é uma pessoa. Espírito não é uma pessoa. Você sabe por quê? Porque eu sou pai agora. Mas eu só sou pai agora porque eu gerei filho. Antes de eu gerar filho, eu era filho também. Só, não era pai não. Me tornei pai depois que gerei o filho. Então o pai é o que gera, filho é o que nasce, e espírito é espírito. Você não vê ele. Entendeu? Só se Deus permitir. Então, a palavra Pai, Filho e Espírito Santo são o título que toda pessoa tem. Eu sou 3 também, mas eu sou um. É dessa forma que podemos ensinar ao mundo que Deus, como muitas pessoas falam, o Filho de Deus curou o cego, Bartimeu, Filho de Deus acalmou o mar. Aí quando você chega para o Filho de Deus, em João 19, pega o Pedro, você vê que ele fala em João 19, ele fala, o Filho de si mesmo nada pode fazer, se não vier fazer o Pai que está nele. Filho de Deus só serviu, chama filho que nasceu de Maria. Mas muita gente tem ele como filho de José e de Maria. Outros já tem como filho de Davi. Outros já tem como filho de Deus. O certo é que ele apenas só foi para conduzir Deus a nós. Porque Deus é Espírito, não pode ser visto como ele é. Se nós vemos, nós morremos. Então ele entrou nele e fazia obra. Ele abriu os olhos cegos, eles estavam, Pai Deus que está nele. O Deus que fez o mundo, fez todas as coisas, tudo que você já viu fazer até hoje, é só ele que faz. Ninguém faz. Ele não permitiu ninguém fazer. Ninguém pode ser igual a ele. Porque se fizer igual a ele, e não tem nenhum igual a ele. Nem filho, nem irmão, nem pai, nem nada. É ele só e acabou. Então nós adoramos a Deus. Mas se falamos no Filho de Deus, não tem problema. Não dizendo que ele fez tal coisa, porque ele mesmo fala para a boca dele que ele não faz nada, não tem condições de nada. Não foi dado a ele o direito assim. Agora a pessoa vai chama Deus como filho e fala que fez e que faz. Mas aquilo ali é Deus. Por isso que ele fala em nascimento 2 vezes com a Virgem. Em 21 diz assim: a Virgem conceberá, dará à luz um filho. Chama-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Falou uma vez, 21. Aí você só para o versículo 23, andou 2 versículos. Lá está falando assim, já, lá no 23 já fala assim: a Virgem conceberá, dará à luz um filho, chamará-lhe pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Olha, entendeu? Na mesma hora, mudou para o povo saber que aquele ali é Deus que está conosco. Então por isso que o pastor Arão ensina acerca de
um evangelho que são poucas pessoas que conhecem um pouco dele. Agora eu lhe pergunto, e essa multidão de crente vai ser salvo? A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Ou ligado no céu é ligado na terra. Você sabe o que significa essa palavra que a Bíblia fala? Eu vou lhe mostrar. Tem um bocado de jogador, né? Na hora de ir para a seleção, vai todos? Todos é jogador. Vai? Não. É escolhido um aqui, um ali, outro lá, outro lá, outro lá. Mostrando que no Evangelho vai ser a mesma coisa. Na hora de ir para o reino de Deus, não é todo mundo não. Por isso que Jesus diz, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos. Por isso, meu irmão, por causa que está errado, temos que segurar uma palavra, mas é uma palavra que nos conduz a Cristo. Ela é o barco que nos leva até Jesus, falando a verdade. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero assim aproveitar aí esse trabalho de hoje. Não sei se algum irmão viu e vai ouvir do nosso ministério. A irmã está vendo algum aí? A Vanessa estava. Tá. Estava, não tá. Então, o irmão que estiver aí, estou sabendo que a irmã Vanessa está. Não deixar de estar sempre já começando a alertar o povo e também falar com o irmão Marcos. Irmã Delza também tá. Hã? Irmã Delza também tá. Quem? Delza. Delza, tá? Eu estou falando qual que é o irmão Marcos, tá? Não. Só a irmã Vanessa. Então vamos falar com o irmão Marcos, para ele caçar a gente falar comigo amanhã. O que ele falou, porque eu vou viajar, se Deus permitir. Eu vou ter que sair, eu saí, ele não consegue falar. E sobre um trabalho que foi conversado com ele, eu determinei ele, o irmão Flávio, para atender a irmã que vai para São Paulo. Então, está ouvindo aí, passa para ele, vai procurar eu amanhã. Ele está ouvindo. Entendeu? Na manhã no telefone, ou hoje, você sabe. Agora mesmo, daqui a pouco. Se ligar para cá, nós já fala um pouco. Então, aí, para deixar logo certo aí para ele, porque eu viajo, depois, só vou chegar depois que ela viajar para São Paulo, não tem mais como eu conversar com ele o assunto que eu quero conversar. Então, não estou pedindo isso. Então é isso que eu estou falando, estava falando. Quer dizer, não adianta, né? Os jogadores, como eu estava neles, eles jogam e se dedicam, se esforçando para ver se é chamado para a seleção. Cada um tem esse visual, esse interesse de querer participar de uma seleção. Acho que é uma coisa maravilhosa, mas nem todos mais não conseguem. Então eu acho que o crente também deve ser um crente interessado, esforçado, para querer herdar o reino de Deus, não segundo ele, segundo Deus. E para nós fazer segundo Deus, é estar na palavra de Deus. Você ouviu? Examinar a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu lendo essa leitura, não preciso perguntar a você nada, não. Eu já sei que a palavra de mim só tem um para procurar aí na Escritura. Eu só posso procurar um só. A Bíblia está falando que eu só vou procurar ele. Eu vou manejar todas as coisas
com ele. É ele só, um só. Não é três não. E os outros dois, vai ficar onde? E se eu mexer nos outros dois, onde é que ele está? A Bíblia está falando que não tem. Testifica de mim. A Bíblia fala, que significa falar? A Bíblia está falando de mim. Jesus falou, a Bíblia fala de mim um só. Ó, eu vou encerrar aqui agora, te explicando um negócio. Você vê o que é vício. É rápido. Eu conheci uma menina, uma jovenzinha, numa igreja aí, numa cidade, não precisa estar falando não. Eu tinha igreja lá e conheci ela de pequena. Chupando o dedão aqui, ó. Pá. Depois eu passei muitos anos lá, 15 anos com a igreja lá. Nesses 15 anos ela já estava moça chupando o dedo. Arranjou um namorado para casar, chupando o dedo. Até que as tempos deu quase uma confusão lá. Ele foi beijar ela, ela estava com a mão na boca e beijou com a mão dela. E de lugar de tirar o dedo na boca, ela não tirou, não concordou. Foi para o juiz casar com o dedo na boca. O juiz mandou ela tirar o dedo da boca, ela disse que não tirava. Ele quis recusar, mas não pôde, o dedo é dela, está na boca dela. Porque ele perguntava, ela respondia, mas com o dedo na boca. Casou com o dedo na boca. Aí ela sumiu, não sei por onde é que ela foi, se mudou de lugar e tal. Passado uns tempão, eu passei de frente da casa da mãe dela muito amiga da gente lá. Passei lá, ela estava sentada com o menininho já no colo, dando um menino e com o dedo na boca. Estou te falando isso, sabe por quê? Tem pessoas que é um vício, um defeito que ele pega. Por exemplo, ele entra num falso ensinamento de trindade, entendeu? Fica fermentado nisso, você tirar ele, você não consegue. Vai ser o mesmo dedo da menina lá, entendeu? Mas a obrigação nossa é como diz a Bíblia: se somos filhos de Deus, transformais os feitos do corpo, certamente viverá. Que quer dizer, se somos filhos de Deus, mudar o feitos no corpo nosso, as coisas que estão erradas, nós temos que tirar, lançar fora. Isso é nós mesmo que faz. Não é Deus com a mão dele chega e tira, não. É nós que faz. Nós lutamos contra nós mesmos para estar do lado certo. Entendeu? Então é isso. Então que Deus abençoe a todos nessa noite. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz para todos os irmãos que estão aí. Né? Eu tenho assim estado meio perrengue, mas diferentemente do que estava antes, né? E vou andando aos poucos, a luta é muito grande. Tem hora que eu tenho que lutar. Parecendo que não pode lutar, mas eu já vi que eu tenho que lutar assim mesmo, sem poder. Porque senão não faz as coisas. Então, mas Deus é comigo. Mas eu creio que eu faço porque o apóstolo Paulo me ensinou isso aí. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, de repente, Cristo, de fato, ele tem feito. Não é porque ele já fez, ele me fortalece. E quando ele me fortalece, eu consigo também fazer tudo. E Deus abençoe. Então, Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe os familiares dos ouvintes, que Deus abençoe os trabalhos de cada um, que Deus tenha misericórdia das autoridades que nos governa, ou que fala que governa, né? Não sei como é essa parte, eu não posso falar. Só que eu conheço que fala que governa, né? Se governa, parabéns para eles, que Deus abençoe. Porque se eles não governar, ele não vai prestar conta a mim, vai prestar conta a Deus. E lá o negócio não é brincadeira, é o Deus poderoso. Então, meu Deus, está aí, tua palavra foi mais uma vez explanada aqui no momento.
E eu te agradeço mais. Abençoe meus irmãos todos, em todas as regiões, onde temos, no mundo inteiro. Que Deus abençoe. Está aí com a irmã Marlúcia e que Deus abençoe. Desejo a todos vocês uma boa noite, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa vir com providência na vida de cada um, em nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus e uma boa noite para todos. Todos também começam a ficar sabendo que nós estamos em oração. Aqui em casa mesmo começamos. Pouco a pouco nós vamos encaixando aí para chegarmos no fim do ano aí. Nós temos aí uma boa festa para Jesus, para Ele estar mais nós, como Ele sempre está, mas diferentemente Ele vai estar no meio de pessoas fervorosas e que louva Ele, glorifica Ele, e que muitos devem pegar na veste dele para serem curados em nome de Jesus, como a mulher, né, do fruto de sangue. Então, que Deus abençoe todos mais uma vez e até outro dia, quando Deus permitir, né? Deus abençoe. A nossa irmã Delza sauda todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. E que Deus possa abençoar a vida dela em nome de Jesus. A nossa irmã Vanessa, a nosso irmão Marcos, todos vocês em nome de Jesus que está aí, que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Que Deus abençoe. O irmão Marco está aí. Ele ouviu, se ele quiser ligar para mim, rapidinho nós falamos agora mesmo. Vai ligar depois de terminar a live. Deus abençoe. Quando terminar que vai ligar.